Voltamos com o Show da Tarde, ao vivo, para todo o nosso estado de Santa Catarina. Obrigado pelo carinho dos nossos internautas, que hoje as redes sociais estão aí bombando, e também os nossos telespectadores que nos dão sempre esse prazer, essa honraria de estarmos todos os dias juntos nessa nossa conversa diária. Na terça-feira, a nossa mesa redonda foi a Clínica Médica Forquilhinhas, clínica médica, todos os setores, cardiologista, psicólogo, enfermeira, cirurgião dentista, enfim, tudo. Amanhã, a nossa mesa continua com o tema medicina. Amanhã vem a Clínica Médica Visual. Amanhã, o nosso tema vai ser olhos, nossos dois olhos. Amanhã. E é claro, você é nosso convidado. E o convidado central é doutor e tem graduação, pós-graduado. Também um tema bacana, clínica médica, visão, olhos, tudo isso para você e muito mais aqui no Show da Tarde. São exatamente 12 horas mais 29 minutos. A nossa conversa agora com o doutor Henrique Vermingoff. Eu acho que é isso, meu Deus, nome difícil. Boa tarde, excelência. Tudo bem, Tadeu? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Certinho ali, é isso? Vermingoff? Vermingoff. E tá tudo bem? Graças a Deus. E aí, Copa do Mundo já foi, as eleições aqui em Santa Catarina já acabaram, agora só lá em cima. Esses dois eventos, são eventos, como é que penalizaram o mercado, o comércio em geral? Sem dúvida nenhuma, Tadeu. Na minha família nós temos lojas, estabelecimentos comerciais também, e esse ano como um todo foi um ano terrível para o comércio. Poucos são os segmentos onde nós vemos o comerciante ter tido um mês que seja, ou um período positivo. E essa destruição dos ônibus aqui, vamos falar aqui no nosso estado, como é que é? A população está em pânico? É um terrorismo? Sem dúvida, é um terrorismo. Acaba com a calma da nossa pacata cidade, nos idos ainda de 80, 90, o que Florianópolis era, né? E fazendo um link até com a situação do comércio que tu bem pôs antes. Hoje em dia, com a violência, nós já tivemos Copa do Mundo, tivemos eleição, estamos tendo um ano inseguro na economia e ainda assim sofrendo com a violência, o que obriga os funcionários das lojas a serem liberados mais cedo, o consumidor não poder sair de casa, ou porque o filho não teve aula, ou porque ele mesmo não está deixando os filhos irem de ônibus para a escola, enfim. O mercado, o comércio na nossa cidade, infelizmente, está, esse ano, que passe logo. Qual foi o motivo que Vossa Excelência resolveu ser advogado, imposição da família ou vocação? Pelo contrário, na minha família não há nenhum advogado, eu sou o primeiro. Eu acredito que seja mais por vocação, vivendo aquilo que nos abate todo dia, que o nosso convívio social nos faz ver que nós precisamos saber do direito. Não precisamos necessariamente ser advogado, mas precisamos conhecer alguma coisa do direito. Os exames da OAB, Vossa Excelência, é contrário ou é favorável? Não, sou totalmente a favor dos exames, e não falo isso por ter passado, logicamente. É porque hoje em dia o mercado das universidades particulares, lógico, por uma brecha dada pela inoperância das públicas, virou um mercado extremamente sem controle. Nós temos faculdades de direito em todas as cidades e em condições, na maioria delas, precárias, sem a menor condição de formar um bom profissional. E é esse quem vai defender o direito do seu cliente, do cidadão. É ex-catarinense? Olha, o lugar que eu mais vivi na minha vida foi Florianópolis. Eu sou de São Paulo, mas morei 10 anos em Chapecó e 25 anos aqui em Florianópolis. São Paulo aqui no subúrbio ou no centro ali, hein? Freguesia do Ó. Freguesia do Ó? Não, mas morei até os 10 anos em Chapecó, 9 anos.
Chapecó lá e fosse expulso lá de Chapecó, então, viesse para cá, fugisse de Chapecó, e diz que naquela terra tudo que se planta dá? Pelo contrário, não só não fui expulso, como carrego o Chapecó comigo. Sou chapecoense de time também. Calma, não vem com esse negócio de imposição. Tu és paulista, tem que torcer para o Santos, São Paulo. O cara nasce em São Paulo, agora já quer torcer aqui. Bom, tá certo, tá puxando para a nossa sardinha, chapecoense. Como está a situação hoje do trabalhador, dos trabalhadores? Como está a situação hoje? Tadeu, o trabalhador hoje está sendo exposto a uma nova forma de violência ao seu direito, que são os contratos terceirizados. Isso até pouco tempo atrás, e o contrato terceirizado, diga-se de passagem, ele não é ilegal, ele não é irregular. Ele vem se tornando, sim, uma ferramenta de abuso. O trabalhador, ele pode muito bem ser contratado por um contrato terceirizado, como bem acontece no setor público e na maioria das empresas, mas para atividades de meio. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo o trabalhador ser exposto a uma atividade de fim, competindo com empregados da empresa, que muitas vezes são protegidos por categorias sindicais, que abraça eles direitos mais vantajosos, enquanto que o terceirizado, na maioria das vezes, não acontece isso. Ele, por vezes, é contratado por uma categoria sindical, seja do comerciário, enfim, mas com condições totalmente alheias e aquém daquelas da atividade para a qual ele vai acabar exercendo dentro de uma empresa ou de uma instituição bancária, como é muitas vezes o que acontece. O que significa terceirização? Terceirização é uma forma de contratação onde o empregador ele acredita que por contratar uma empresa que tenha no seu objetivo a cessão de pessoal, de mão de obra, ele não vai ter a necessidade de contratar diretamente pelo seu CNPJ e por conta disso ele vai se isentar de quaisquer riscos e responsabilidades, o que não é uma verdade. Vossa Excelência colocou que a empresa, os funcionários têm garantia de emprego, as vantagens da empresa, e os terceirizados não têm a mesma garantia, e também nessa terceirização existe um tempo previsto da estadia deles nessa terceirização, é isso? Exato. Nós temos uma situação, agora partindo para exemplos, que os contratos de terceirização com o setor privado, por vezes, são feitos anualmente. O setor privado, por sua vez, na maioria das vezes, ele contrata posto de serviço. Ele não contrata aquela pessoa em específico, muito embora, na maioria das vezes, ele exija que aquele serviço seja executado por aquela pessoa. Chegado ao final do ano, ele renova o contrato. Essa pessoa, automaticamente, naquela empresa, não tem direito a férias. Ela vai ter, sim, seus direitos a férias, 13º, na empresa que o contratou. Mas, por vezes, ela segue executando os serviços de forma contínua. Mas o principal problema, ao meu ver, e o que vem sendo questionado e protegido, bem debatido na Justiça do Trabalho, é justamente a questão que envolve a diferenciação entre atividade fim, atividade meio, e a função mesmo exercida pelo empregado dentro daquela empresa, daquele mercado, aquele estabelecimento comercial, o bancário, enfim, que vem forçando essas empresas a reconhecê-lo como empregado, sim, do seu grupo, dando a eles as benesses garantidas aos sindicalizados daquela determinada categoria. Eu tendo um CGC hoje, eu posso contratar 1.000 funcionários? Você pode contratar quantos funcionários você quiser, logicamente. Quem vai suportar o ônus da contratação é você. Logicamente, você vai fazer a contratação de acordo com o teu mote, o teu objeto de ação, né? Mas não há limite para a contratação do funcionário. Porque a empresa não oferece garantia. Eu vou contratar, tenho um CGC agora, eu vou contratar 1.000. Aí eu vou terceirizar uma obra que o cara ganhou numa licitação, e aí o governo não paga, e aí eu contrato, mas eu não tenho garantia para essas pessoas que eu estou contratando. É um imbróglio infinito, causador, desesperador.
O que tu está tratando é a questão da terceirização do setor público, né? Existente no setor público. Essa, bem da verdade, é a que Mas menos... eu gostaria que você também me falasse também desse outro lado aí. A terceirização do setor público é que menos oferece risco ao trabalhador, porque o Estado acaba sempre como garantidor dos direitos do trabalhador recebendo seu salário, as condições acessórias que lhe protegem, fundo de garantia, férias, 13º. Até porque, em cima deste contrato, devemos lembrar que ele é bancado por recursos públicos, através de licitação, devendo sempre ser assim. E isso sofre uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Então, logicamente, o Estado, para que esse tipo de contratação ocorra, ele deve fazer de acordo com os ditames da lei. O grande problema hoje, Tadeu, são os empregados do setor privado. Estes que acabam sendo reféns de uma condição totalmente anômala. Por vezes, você já deve ter passado contigo um exemplo aqui, quando você vai numa loja de departamentos ou num mercado, enfim, que você acaba sendo abordado por pessoas vendendo cartão de crédito, tentam a ativação desse cartão, tentando motivar você a comprar na loja naquele momento. Esses cartões geralmente vêm acompanhados da possibilidade de você contrair empréstimos pessoais, de você poder fazer pagamento de despesas pessoais, luz, conta de luz, telefone, através desse cartão, abertura de conta corrente de determinados bancos, enfim. Atividades, no caso bancárias, sendo executadas por pessoas terceirizadas, que, na forma como eles são contratados, trabalham 8, 9, 10 horas por dia, recebendo hora extra, lógico, mas dentro de uma carga de salário, dentro de uma condição totalmente diversa, por exemplo, a dos bancários, que tem um regime de 6 horas diária e que, por exemplo, acabaram de fazer greve agora na busca por melhores condições. Então... Hoje, se fala muito hoje na redução do horário de trabalho. Eles querem passar para 6 horas. 6 horas. 6 horas. Isso a gente está falando hoje na classe municipal, estadual e federal. Isso aí eu indaguei aqui, quando teve aqui a presidente da associação dos enfermeiros. Aí eu perguntei para ela, presidente, né? Presidente, tal, falando grosso. Sim, e se voltar para as 6 horas, essa pessoa que está enquadrada, ela vai ser proibida de exercer outras atividades comerciais? Pois é. Como é que é? Aí reduz a hora de trabalho e ela vai poder ter um segundo emprego? Você, Tadeu, pode ser contratado por mais de uma empresa, por mais de um empregador, desde que, lógico, não haja conflito de horário e você tenha disponibilidade, tenha capacidade de exercer as funções, as profissões para a qual você foi contratado. Há muito tempo atrás, no Estado, houve, num momento de greve, pela incapacidade do governo em atender os anseios do servidor, a possibilidade dessa redução de jornada, para que o servidor trabalhasse 6 horas por dia e no outro período ele tivesse a possibilidade de obter um outro emprego, uma outra fonte de recursos. Isto foi que originou essa condição de 6 horas diárias de trabalho. Às vezes não fala em redução salarial. Não, de forma alguma, não houve redução. Tanto que o certo seria haver tido naquele momento reajuste salarial. Então, como o governo não tinha essa condição de dar o reajuste, o que o governo fez? Bom, seguro o valor atual, mas diminua a carga de trabalho. Tanto que o Estado até hoje pratica isso. O setor público hoje trabalha 6 horas diárias. Como é que é? Em percentuais, aí entram através desse jurista renomado. O nome dele é forte, né? Eu já estava falando aqui da doutora Mariana Ferraz, que depois você daqui ao lado do Tadeu Soares. Ela é bonita, né? Bonita ela é. Agora vamos ver o talento dela, né? Nem todas as pessoas que são bonitas são talentosas, né? Está entendendo como é que é a coisa? Então, o doutor Henrique,
Aí o doutor Henrique entra com 100 processos na justiça, defendendo o trabalhador. 100. Desses 100, o patrão ganha quantas? No geral, assim, no geral, aleatoriamente, no geral. Tadeu, até por cautela, a gente não deve fazer qualquer tipo de menção nesse sentido. Entender, né? Não. O patrão não ganha uma, como a excelência é renomado, já tem estrada lá em São Paulo, da não sei o que lá, também em Chapecó, aí já gosta do verde, vai torcer hoje para Chapecoense, vai dormir mal, querer ganhar do Internacional é difícil, está entendendo? Agora está aqui em Florianópolis, deve ser para Bahia, o Figueirense, sou ferroviário também, né? É cheio de trairagem também por aí, né? Então, em termos de percentual. Tadeu, né? 100 ações trabalhistas defendendo o trabalhador, o mérito, sempre o mérito, de acordo com a legislatura. Quantos percentuais o patrão ganha? Tadeu, eu tenho que colocar isso da melhor forma possível, que é a seguinte. Lógico. Sem criticar ninguém. É só um parâmetro. É que o que acontece? O trabalhador, dentro dessas condições que nós falamos aqui, veja bem... mas eu falo no geral, não especificamente nessas áreas, licitação, terceirização. Eu digo no geral, só para a pessoa não entender, no geral. Não há como prever percentual, Tadeu, porque no processo, na justiça, existem dois lados e um juiz no meio. Sim. Nós temos que trabalhar na tentativa de melhor convicção do magistrado para que ele É 90 contra 10? É 90 trabalhador e 10? Em relação ao direito, né? Então não vamos falar em números e ações, mas em relação ao direito, se está sendo previsto dessa forma, esse quadro que eu desenhei aqui está identificado na relação do trabalhador nesse sentido, a condição de êxito dele é bem grande. Eu não posso falar em percentual, Tadeu, porque seria uma leviandade e eu também não estaria levando em consideração a relação como ela se deu e o processo em si. É uma pergunta que todos nós gostamos de ouvir, porque o que fala por aí? Não, é o seguinte, o cara não deixa ninguém entrar em ação contra o patrão porque ele ganha todas. Eu queria saber se já mudou esse modelo, se já mudou, que não é mais bem assim, porque tem muita gente espertinha por aí. É isso que eu queria saber, para poder informar. Agora, o doutor Henrique, a sua área, a sua especialidade é trabalhista. Perfeito. Esse ano, o que é que mudou em termos de legislação trabalhista? Houve algumas mudanças? Por exemplo, a secretária do Lar mudou alguma coisa? A legislação da empregada doméstica, né? Acho que é a maior novidade que veio a figurar no cenário jurídico nesse sentido, justamente enfim, o reconhecimento dos direitos a ela inerente como uma trabalhadora semelhante a qualquer outro. Hoje ela tem todos os direitos hoje? Graças a Deus. FGTS, INSS, férias, o FGTS ainda é o opcional, mas já FGTS é opcional. Mas ainda já existe projeto para torná-lo definitivo. Opcional. 13º normal. Normal, férias, 13º. Tem que valorizar essa classe, porque é o seguinte, eu trabalhar de faxina, lava a louça, passa a roupa, então é um tédio, aí cocôzinho do cachorro, aquela coisa toda lá, fazer a comida também, o rango, é um trabalho penoso, né? É um trabalho penoso, é um trabalho penoso. E sem fim, né, Tadeu? Hora extra? Também, por isso que tem que valorizar, né? Meu Deus, a pessoa que faz a minha comidinha, ela tem que ser muito bem remunerada, e passa a minha roupinha cheirosinha, tudo, tem que ser muito bem remunerada, né? O doutor Henrique, legislação trabalhista, esse ano não houve nenhuma mudança assim radical, ou mudanças não turbulentas, mas mudanças assim, leve, enfim, como, por exemplo, construir 12 arenas sem licitação dentro desse modelo. Não houve nada com relação a isso? Esse ano, Tadeu, se possível, não vai haver nada, porque ninguém quer se comprometer por ser um ano eleitoral, mas muito se ventilou na possibilidade dos candidatos, inclusive, estarem debatendo isso agora em campanha presidencial, vai se retomar esse debate na intenção de um ou outro candidato de mexer na legislação trabalhista. Hoje, falando ainda em trabalhador, né, sem preconceitos, né,
Mas falam tanto em preconceitos, eu não vou me omitir a minha opinião sobre preconceito, porque eu não sou um jurista. Eu não sou um jurista. Quando um negro, quando um deficiente físico está sendo importunado, agredido, qual as sanções da lei? Tadeu, veja bem, o negro, existe hoje uma legislação por conta da discriminação racial. Então, vou entender que você está falando de uma agressão nesse sentido, né? Lógico, aí os aspectos da lei na prisão em flagrante do agressor, do ofensor, ele deve acontecer, essa pessoa deve responder processo criminal, e assim como o negro, o deficiente físico ou qualquer outro cidadão agredido ou ofendido, na esfera civil, tem o pleno direito a recorrer à medida que lhe cabe por direito, que é a ação indenizatória, por danos morais, materiais. Quer dizer que o rigor é o mesmo do deficiente físico, aí eu coloco também deficiente visual auditivo, a pena, o rigor da lei é a mesma do negro também. A questão do negro, Tadeu, como eu disse novamente, ela é uma legislação específica, então se a ofensa for racial, ela vai para outro, né, por outro caminho. Mas a violência física, a ofensiva de injúria, difamação, calúnia, que não tenha ligação racista, de cunho racista, e proferida contra um deficiente físico e qualquer outra pessoa, ela segue o mesmo rito ante o princípio da igualdade, né, que abraça todos os cidadãos brasileiros. Agora, o que nós temos que ver, e o juiz certamente vai ponderar, é a condição de defesa dessa pessoa. É lógico, uma ofensa, uma agressão, uma ameaça de violência física contra uma pessoa com portadora de limitações, que a chance dela se defender é muito menor do que uma pessoa com plena capacidade física, isso vai ser ponderado certamente pelo juiz. Então, presente aqui para o doutor Henrique, o que tu lembra assim de vermelho? Já estamos chegando perto de vermelho. O que tu acha de vermelho? O que é que te lembra de vermelho? Hein? Natal. Inteligente. Isso aqui é a parte empresarial do Tadeu, só que está fazendo um maior sucesso. Depois dá uma olhadinha aqui, ó, no site, onde é que botaram o site aqui do Show da Tarde? Aqui, ó, dá uma olhadinha depois no site aqui, ó, que tem tantos juristas que já me deram o prazer de participar da mesa redonda, doutor Jaraguá, Gastão, doutor Avani, doutor Orivaldo, agora a doutora Alana, agora criminalista, enfim, tanta gente importante. Isso aqui é um presente para Vossa Excelência. Obrigado por ter vindo, foi uma honra em conhecer. Parabéns pelo seu cabedal de informações. E é claro, volte mais vezes aqui no Show da Tarde. Obrigado, o prazer é meu, Tadeu. Sucesso. E hoje vai dar o quê? Internacional vermelho ou a Chapecoense que é verde, hein? Chapecoense com certeza. Quantos? 1-0. Então esse já é catarinense, Voltaremos na sequência, por favor.